Hoje eu quero falar contigo sobre o que acontece quando a igreja para de discipular. Ah, nós temos um problema que é estarmos numa geração imediatista. Nós queremos resultados rápidos, nós queremos que as coisas aconteçam a toque de caixa. Só que a fé não é dessa forma. A fé leva tempo, a fé atravessa gerações. Eu gosto muito de uma frase que diz: a igreja, nós passamos, mas a igreja fica, né? E quando falta discipulado, para você que está chegando agora no canal e não entende esse conceito de discipulado, o discipulado é você investir intencionalmente na vida de uma pessoa, tanto para que ela se torne um novo discípulo de Jesus, como também ela amadureça espiritualmente, no sentido de parecer mais com Jesus, através do seu discipulado. Então, quando falta discipulado, ou a fé ela é uma fé fraca, nós tornamos novos discípulos de Jesus de maneira rasa, de maneira superficial, discípulos de Jesus que não conseguem fazer outros discípulos, ou também a nossa fé não é passada de geração em geração. Então, o discipulado bíblico, ele é o fio, ele é o trilho, ele é o instrumento de Deus que liga uma geração à outra e faz com que, mesmo seres humanos morrendo, como nós que somos mortais, a igreja continue avançando ano após ano, década após década e século após século. É dessa forma que as portas do inferno nunca prevalecerá contra a igreja, as portas dela nunca se fecharão. Então, a gente percebe isso de maneira bíblica e ao longo de toda a Escritura. Você percebe que desde o Antigo Testamento o discipulado acontece. Por exemplo, você vê o discipulado entre Moisés e Josué. Se você parar para pensar lá em Êxodo, você percebe que desde Êxodo até Deuteronômio, mas especificamente em Números, Deus institui Josué como auxiliar de Moisés. E a partir daquele momento, Josué começa a caminhar com Moisés, começa a andar com Moisés e ver como é que Moisés lidera o povo e também a sua dependência de Deus, etc. E depois, quando Moisés morre, no final de Deuteronômio, quem assume a posição de liderança de milhões de pessoas que era o povo de Israel? Josué. Josué capítulo 1 é justamente Deus falando: Josué, ser forte e corajoso, eu estarei contigo, apenas não aparta-te da lei, você vai substituir Moisés. Você vê também esse padrão em, por exemplo, Noemi e Ruth, né, que é um exemplo feminino na palavra de Deus acerca de um discipulado. Veja que Noemi, ela era israelita e Ruth, ela era gentia, especificamente moabita. Mas através do discipulado de Noemi, a Ruth foi conhecendo a religião judaica, foi conhecendo o Deus Israel e se tornou uma israelita, adorando o Senhor, o verdadeiro Senhor. Você vê também o discipulado na vida de Elias e Eliseu, né? Você vê ali que Elias ele estava desesperado, achando que Deus estava fora do controle, e aí ele caminha 40 dias, se isola no monte, e Deus fala para ele: Elias, ainda há 7.000 que não se dobraram a Baal, você não é o único. E vai lá e consagra Eliseu como profeta em teu lugar. E a partir daquele momento, Elias vai até Eliseu, joga a capa sobre ele, que era um sinal de chamar para andar com ele, para assumir o lugar dele. E ali começa um discipulado entre Elias e Eliseu. Eliseu via como Elias se desenvolvia como profeta, como era o relacionamento de Elias com Deus, e foi aprendendo a ser profeta ali, andando com Elias. Não é à toa que naquela época também tinha a escola de profetas. Se você olhar os detalhes ali no livro dos reis, você vai ver que tinha uma escola de profetas onde se aprendia a ser profeta. Esse padrão também é visto claramente em Jesus e seus 12 apóstolos, né? Jesus ali, se eu não me engano, em Marcos capítulo 4, ele sobe ao monte, ele ora, e depois ele chama 12 para estarem com ele, e depois começarem eles a pregar. E durante 3 anos e meio, esses apóstolos, esses discípulos, andam com Jesus. Sim, Jesus acabou tendo muitos outros discípulos.
centenas de outros discípulos, mas ele tinha 12 com ele. Jesus tinha esses 12 para investir intencionalmente na vida deles, para que quando Jesus morresse, ressuscitasse e fosse assunto aos céus, voltasse para os céus, a missão aqui na igreja, a missão no nome de Jesus continuasse a avançar, a igreja se espalhasse e o reino de Deus se expandisse. Se Jesus não tivesse investido intencionalmente anos nesses 12 homens, nesses 12 apóstolos, quem iria continuar a missão? Quem iria continuar a missão? E foi para isso mesmo que Jesus comissionou eles em Mateus 28, Atos 1 e tudo mais. Você vê esse padrão claramente no relacionamento entre Paulo e Timóteo. Paulo, passando por certa cidade, ele vê que o jovem Timóteo tinha um bom testemunho das pessoas e ele chama esse jovem para andar com ele, ir para as viagens missionárias, ver como era a vida do apóstolo Paulo, sendo um apóstolo para os gentios. E nessa situação toda, Timóteo aprende a ser um líder da igreja com Paulo. E quando nós olhamos 2 Timóteo 3, versículo 10, por exemplo, nós vemos o texto claro sobre o discipulado de Paulo com Timóteo. Paulo fala: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, minhas perseguições, meus sofrimentos. Timóteo, você tem visto tudo da minha vida. Você tem visto tudo do meu ministério. Tudo que eu tenho passado nesses últimos anos você tem visto. E é por isso. E essa é a grande ideia da segunda carta de Paulo a Timóteo. É por isso, Timóteo, que você não deve desanimar. Mesmo que eu esteja preso, mesmo que a igreja esteja sendo perseguida, você não deve desanimar. Mas você deve pegar o bastão da liderança da igreja e continuar firme no ministério. Então, a gente consegue ver que discipulado precisa de intimidade, testemunho pessoal e vida compartilhada entre discipulador e discípulo. Ele precisa ver a sua vida. E é isso que vai fazer a fé passar de geração a geração. É isso que vai fazer uma igreja não morrer. É esse discipulado, esse investimento intencional em adolescentes, em jovens, em novos convertidos, que vai fazer com que, mesmo que o pastor da igreja morra, os líderes da igreja morram, aquela igreja, depois de 60, 70 anos, vai continuar vibrante, vai continuar missionária, vai continuar fervorosa, porque o discipulado aconteceu. E um problema muito sério que nós temos é a questão, como eu disse no início, nós somos a geração do imediatismo, nós queremos que as coisas aconteçam rápido, então nós marcamos eventos, congressos, e nós achamos que uma pregação só vai mudar toda a realidade da igreja, toda a realidade. Sim, eu acredito em avivamentos. Sim, eu acredito que avivamentos vêm sempre através de pregações, é verdade. Só que o reino de Deus não é feito de momentos. O reino de Deus é feito de homens que discipulam outros homens e ensinam a fé, e essa fé passa de geração a geração. O que nós precisamos de uma fé consistente e sólida. E é isso que Jesus espera de nós. Uma igreja, uma vida da gente não feita de programas, de eventos, de momentos, mas de discipulado intencional. E aí nós precisamos ter paciência, nós precisamos investir tudo que temos nisso. Porque o nosso discípulo ele vai nos decepcionar, nos frustrar, nos ferir, vai levar tempo para a gente ver os frutos, mas nós vamos formar líderes que vão dar continuidade à igreja. Então, se nós queremos parecer com Jesus, eu acho que esse é um passo que nós precisamos dar. Como Jesus, investamos profundamente em poucos. Jesus tinha suas centenas de discípulos, Paulo vai dizer isso, se eu não me engano, na segunda carta aos Coríntios. Jesus tinha centenas de discípulos, mas Jesus tinha uns 12 que andavam mais perto. Dentro desses 12, Jesus tinha 3 que sempre estavam com ele em eventos, em momentos mais importantes. 3 que ele andava mais perto ainda. E por último, Jesus tinha um, que era o discípulo amado, João, que parecia que era o mais achegado de todos. Então, como Jesus, investamos profundamente em poucos, porque isso muda tudo. Isso muda tudo. Jesus pregava para as multidões e nós também devemos pregar para as multidões. Mas só pregar para as multidões não basta. O que sustenta a igreja é o discipulado, investindo a nossa vida, derramando a nossa vida em outras poucas
vidas. Então, que Deus nos ajude para que a gente possa ter um coração humilde e paciente para derramarmos a nossa vida em outras poucas vidas, para que essas outras vidas possam ser líderes como nós somos e ser bons cristãos maduros como nós talvez já somos. Então, que possamos orar por isso e viver isso. Se inscreva no canal se essa palavra falou contigo, dê um gostei e compartilhe esse vídeo, talvez até com líderes da sua igreja e pessoas que desejam ser líderes também.